Luísa Miguel, não sei se conseguem me ouvir, eu partilhei a minha tela e a minha tela ficou toda fechada. Alô? Conseguimos ouvir, doutora. Pode avançar, estamos a ouvir. Faz favor. Ok. Luísa Miguel é o meu nome. Eu vivo na província do Cubango, concretamente em Menonga. Nós vamos falar da ética e integridade nos serviços públicos e eu gostaria de começar com duas questões. A primeira questão é: será que os funcionários públicos têm consciência da ética no exercício das suas funções? Será que os funcionários públicos têm consciência da ética no exercício das suas funções? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: quando é que falamos em falta de ética nos serviços públicos? Quando é que falamos de falta de ética nos serviços públicos? Então, pessoal, nós, ao falar da ética, nós vamos aqui, primeiramente, olhar para as pessoas no local de trabalho. Cada um vem com uma educação, com perspectiva de vida, objetivo, e cada um vai se alinhar àquilo que são os seus princípios e valores. Dentro da organização, o objetivo do funcionário público ou o princípio ético é servir o cidadão. Embora alguns entendem que no local de trabalho eu vou lá para ganhar dinheiro, ok? Vai para lá para a satisfação pessoal e também para a satisfação profissional. E a satisfação profissional é saber servir as pessoas no local de trabalho. Temos ainda a máxima: nos serviços públicos, quando nós falamos da questão da ética, nós temos que olhar que o que nós estamos a servir não são as nossas coisas, mas sim são coisas públicas. Esses são os pontos-chave que nós aqui podemos dizer: servir o cidadão e levar sempre em consideração que o que nós estamos a trabalhar são para aspectos da coisa pública. Assim sendo, nós trouxemos aqui alguns termos e conceitos relacionados ao tema. Nós vamos encontrar ética, vamos encontrar valores, vamos encontrar servidores públicos. Eu continuo com a máxima que a ética é um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Quando nós estamos a falar de ética, e eu sempre chamo a atenção na questão da ética, é necessário nós olharmos que a ética é a ciência que vai estudar as atitudes morais ou a moralidade. A moralidade varia de região para região, de contexto para contexto, mas a ética é universal. O que é ético em Angola é ético no Brasil, é ético nos Estados Unidos da América. Assim, os valores, nós podemos aqui também definir valores como sendo princípios estabelecidos durante a infância, forma de comportar-se, que são transmitidos de um adulto para uma criança. E alguns autores definem valor como sendo a essência do caráter do ser humano. E eu, em minhas abordagens, eu sempre digo: o ser humano devia ter duas coisas que não pode negociar: valores e disciplina. Sendo assim, nós temos também servidor público. Servidor público é aquela pessoa que está, por força da lei, a servir ou por um contrato temporário ou por um contrato efetivo na função pública ou nas EP, que são as empresas públicas. Todo aquele indivíduo que presta serviço ao Estado, todo aquele indivíduo que está a fazer um serviço ao Estado por tempo determinado ou indeterminado são considerados funcionários públicos. Então, eles estão aí para salvaguardar o direito do cidadão e prestar serviço ao público. Por isso é que são considerados como servidores. Não importa a hierarquia, mas desde o mais alto, que vamos aqui dizer, desde o presidente da República até o último cidadão de base da função pública,
todos esses são servidores públicos, porque estão a gerir coisa pública. Nós aqui também vamos olhar a questão das normas e vamos encontrar dois tipos de norma. Vamos encontrar as normas éticas, que é tudo aquilo que o indivíduo tem a sua convicção em questão da liberdade de cada um. Ou, então, o motivo que faz a existência daquele grupo, a razão da existência daquela pessoa. Nós podemos assim chamar princípios, normas éticas. Já as normas judiciais, essas normas que estão voltadas do ponto de vista legal, que ninguém deve negar, se violar, constitui um crime. E aqui tem uma frase que diz assim: o direito determina a obediência à lei. E o outro parágrafo ele diz assim que a lei é injusta, porque tudo que é regido do ponto de vista ético, aquilo que fere os princípios morais, aquilo que vai ferir os princípios, os valores de um cidadão, vão estar regulamentados em normas jurídicas. Conforme o doutor Cabedal frisou, ele frisou aí sobre os fatores que concorrem para o bom ou mau atendimento na função pública. Nós, quando olhamos para o utente como sendo alguém que só veio mais procurar um serviço, aí, se nós não atendemos esse utente com zelo, dedicação, competência, honestidade, estaríamos a incorrer. E é ali onde entra a questão da corrupção. Nós sabemos que tem normativos que falam sobre a questão do nepotismo. Nepotismo no local de trabalho constitui uma infração. Então, as normas estão divididas nessas duas. Onde também nós podemos encontrar aqui que o direito e a ética, elas disciplinam que as relações humanas. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para outros. Mas no local de trabalho, o funcionário público não pode agir em função da sua moralidade quando há um regulamento que diz que devemos atender de forma prioritária mulheres com criança, gestante e deficientes e idosos. Mas esta pessoa alega ou entende que o meu amigo chegou e atrasado, eu devo atender em função daquilo que são os meus princípios morais, porque a minha mãe não pode ficar na bicha. Então, isso aqui é aí onde nós vamos olhar que o direito e a ética, elas vão disciplinar a conduta humana, por meio de quê? De normas que mudam a conformidade com o nível de cultura de cada povo. E nós aqui temos essa problemática, que se a minha mãe chegou atrasada, a minha mãe tem que ser atendida primeiro, mesmo que a minha mãe não esteja na lista das prioridades. Aí é onde vamos encontrar a questão do nepotismo. E aqui ainda temos aqui, segundo Salom fala que as leis são como teia de aranha. E quem sabe como é que é a teia da aranha, a teia da aranha parece mentira. Você pensa que a teia é algo normal, mas quando colocar lá o dedo, ela cola-te toda. Então, a lei também é comparada a esse aspecto. Temos aqui a questão da consciência ética. Consciência ética é a conduta reta, positiva, a busca do bem-estar do indivíduo. Isso é coletivo, que vão determinar que o comportamento ético no exercício das suas virtudes. Quando o funcionário público, e eu coloquei a questão se os funcionários públicos têm consciência da ética no local de trabalho, é aqui onde vamos remeter que o indivíduo consciente é aquele que vai evitar a todo custo fazer mal ao próximo. Conforme também enfatizou o doutor Cabedal, falou da questão da empatia. O ser humano, quando é consciente, ele é empático, ou é apático, ou empático. Se não agir com consciência, vai beliscar as boas relações. No exercício da ética, é importante que nós sejamos conscientes dos nossos atos.
nós temos que saber diferenciar quando é que nós estamos no local de trabalho e quando é que nós estamos fora do local de trabalho. Quando é que nós temos que obedecer à hierarquia, quando é que nós estamos perante a um nível de equilíbrio na hierarquia. E muitas das vezes essa essência da consciência ética é muito ofuscada dentro das instituições públicas pela forma como eles atendem os utentes. E tem uma máxima, eu tive uma colega enfermeira e ela disse assim, no hospital vocês não são utente, no hospital vocês são paciente. O médico não é obrigado a vir dar todas as informações, vocês têm que ficar a aguardar o médico até que o médico entender que vai vos atender. O enfermeiro disse, ok. Então, por essa razão, é que no hospital tu vais às 8, sai às 20 horas. Ela disse, sim, porque vocês são pacientes, vocês devem ter paciência. No hospital não é para ter pressa. Ok. Os serviços de saúde são serviços muito delicados, mas também não implica que não pode ter uma comunicação clara quando há uma interrupção. Se o médico for o único, é importante que o enfermeiro diga aos pacientes que estão lá sentados, dizer assim, senhor, muito bom dia, muito boa tarde, vão aguardar um momento, nós nesse momento, nesse plantão só temos um médico, se já ligamos para um que está a vir, então agradecemos que tenham paciência, que o outro médico já vem. Mas não é isso que acontece. Como o termo é paciente, então ou você aguarda ou você vai para casa. E aqui nós também vamos encontrar o princípio da boa-fé. Para quem é cristão, sabe que o princípio da boa-fé é muito importante nas relações humanas. Muito, mas muito importante nas relações humanas. E aqui nós encontramos que a boa-fé transcende a particularidade formal e os interesses individuais. Aqui nós vamos entrar para a lei de base da função pública, quando fala do interesse, da imparcialidade. Quando há um problema entre o gestor e o subordinado, nós, ao olhar para a lei, nós temos que ter o princípio da boa-fé, que não é manchar a imagem do colega pelo fato desse colega errar numa determinada atividade e buscar as razões e não criar grupinhos, porque muitas das vezes os conflitos dentro das organizações vêm por via de grupos criados. Então, o princípio da boa-fé vai nortear essa atividade, vai nortear essa atitude para não ser nociva aos demais ou à pessoa, porque muitos de nós podemos nos sentir injustiçados só pelo facto de alguém que está a resolver o nosso problema, principalmente, vamos chamar aqui a atenção ao pessoal do RH, dizer assim, não, a fulana, ela entrou porque a sobrinha do diretor, ok? Mas a sobrinha do diretor é humana, também erra. E ela vem com uma informação, em vez de optarmos pelo princípio da imparcialidade, nós aí vamos querer criar grupinhos por causa da questão da hierarquia. Então, é importante que no exercício da função, o funcionário público tenha o princípio da boa-fé, porque está voltado à consciência ética. Nós vamos encontrar aqui o contrato psicológico. No contrato psicológico, embora as instituições, o contrato que é feito é o contrato escrito, que é de acordo à Lei Geral do Trabalho, de acordo à lei de base, todo funcionário deve celebrar um contrato com a entidade empregadora. Só assim vai ser considerado como trabalhador ou funcionário. Mas, para além do contrato escrito, nós temos aquilo que chamamos contrato verbal. E do contrato verbal vem algumas funções que não estão no contrato físico. É esse contrato que nós vamos chamar de contrato psicológico. Aqui Marcovici, ele diz assim,
que é feito entre os profissionais, sua liderança e organização precisa complementar os aspectos relacionados à motivação, expectativa, valor declarados versus praticado, transparência entre as partes. No princípio, eu disse que cada pessoa, quando entra numa organização, ele entra com expectativa, ele entra com objetivo. E o trabalho tem dois pendores na vida do ser humano. Tem um pendor do reconhecimento pessoal e tem o pendor do reconhecimento profissional. Nós temos que ver que quando se entra na organização, e aqui também temos aquela máxima, que muitas das vezes as pessoas saíram agora da academia, aprenderam muita coisa e tem muita coisa para dar para a organização. E encontramos colegas que dizem assim, este está a pensar que vai mudar aqui alguma coisa. Não vai. Ele está vendo, o contrato dele não está escrito isso. Ele tem que entrar às 8, mas ele chega às 7. Tem que sair às 15, ele sai às 16. Ele muitas das vezes é dos serviços gerais, mas vai para a área técnica também ajudar os outros colegas a aprender mais sobre a área técnica. Isso aqui é que vai estar voltado ao contrato psicológico. É importante levar em consideração que o contrato psicológico está enfatizado na ética, porque o trabalhador sabe que o meu reconhecimento vai depender das minhas habilidades. Por exemplo, tem a nova chamada CHAM, que é conhecimento, habilidade, atitude e motivação. Se eu tiver um chefe ou um líder que me trata com respeito, é evidente que eu, ao fazer o trabalho, eu vou fazer mais do que aquilo que está no meu contrato. Por exemplo, nós, para quem está no Ministério da Educação, não é obrigação dos professores reverem a grelha curricular. Não é obrigação dos professores, porque esse trabalho é feito pelo INID e as escolas obedecem aquilo que está escrito o INID escreveu. Mas, em função do contrato psicológico que eu tenho, que eu entendo como profissional, eu digo assim, este currículo para essa classe não está de acordo com o contexto. E tu olhas, não, o conteúdo que o aluno da 7ª ou da 8ª vai receber, muitas das vezes é parecido com o conteúdo que o aluno do 12º, 13º ano vai receber. Por exemplo, eu vi essa situação em conteúdo de empreendedorismo. Se tu olhas para o programa de empreendedorismo da 7ª classe, e olhas para o programa de empreendedorismo da 11ª classe, não há praticamente diferença. Então, é importante que o profissional vele por essas situações e ali vai estar remetido ao contrato psicológico. Você faz mais do que aquilo que está escrito no teu contrato escrito ou no teu contrato legal. E temos aqui a questão da responsabilidade. Nós, quando falamos da responsabilidade, estamos a olhar aqui para a questão da virtude, que segundo o SAM, virtudes básicas de um profissional são aquelas indispensáveis, sem as quais não se realiza nada praticamente no exercício da sua função. Dentro dessas virtudes, nós vamos aqui enfatizar zelo. Tem uma questão que eu também vou levantar. Existe uma diferença entre responsabilidade e comprometimento no local de trabalho? Essa questão também vai ficar por fim. Responsabilidade e comprometimento são a mesma coisa ou existe uma diferença? Temos aqui as virtudes básicas, conforme o Dr. Simão enfatizava, né, sobre aqui a questão da ética. Virtudes básicas voltadas à ética e à integridade do funcionário público. O primeiro passo, zelo. Nós estamos a falar de zelo. O funcionário público deve trabalhar com zelo, cuidar da área em que ele trabalha, cuidar dos instrumentos que ele usa, cuidar da saúde mental dele, cuidar da saúde mental dos colegas e cuidar da saúde mental dos utentes.
implica dizer, diante das suas atividades, ele tem que olhar para todas as áreas, tem que olhar para a questão da higienização, tem que olhar na forma como ele fala com a pessoa, na forma como ele fala com os colegas e na forma como ele vai atender. Só depois é que vamos encontrar aqui o amor. E tem uma máxima: quem não se ama, não ama ninguém. É essa problemática que nós temos. O ser humano, se não se amar a si mesmo primeiro, não vai conseguir transportar amor. E eu sempre digo, pessoas feridas tendem a magoar outras pessoas. E temos aqui a questão da honestidade, que é um calcanhar de Aquiles nas nossas instituições. De acordo com procedimentos administrativos, conforme o doutor já falou, temos os procedimentos, documentos têm prazos, têm times para serem respondidos, mas há documento que ainda está na secretaria, mas a secretaria te diz assim, eu já mandei para o meu chefe não está a responder. E tu, quando vais para a sala do chefe, tu dizes assim, eu quero falar com o chefe, por favor, eu estou a precisar. O chefe chega lá e diz, não, esse documento não chegou. Uns até têm aquela amabilidade de te mostrar no livro de registro que esse documento não chegou na sala dele. Mas a recepcionista diz, não, este documento já foi para a sala do chefe, porque pega no teu documento como não foi com a tua cara. Entende que tem problemas pessoais contigo, coloca debaixo de outros documentos e acaba por ficar lá os teus documentos. E como consequência, tu ficas a esperar e não recebes resposta dos teus documentos. E nem sequer a instituição ou o gestor chama atenção a este comportamento dessa trabalhadora, porque vai ferir com os princípios éticos. Então, a honestidade, a lealdade são princípios éticos muito importantes no exercício das funções. Temos também aqui a competência, o saber fazer, e nós aqui levantamos a questão, é considerado um profissional aquele que desempenha 3 habilidades, que é saber ser, saber estar e saber fazer. Até agora já fala-se 4. Então, se você não tiver competências técnicas para desempenhar a tua função, e eu olho aqui também para a questão dos fatores, quando o doutor Cabedal fala sobre a forma de recrutamento e seleção, entramos aqui na questão das competências técnicas quanto essa problemática. Porque muitos saem das suas casas e ocupam posto de destaque e nem sequer dão-se o trabalho de fazer uma formação profissional num centro de formação profissional de fora. Não, nem sequer se dá um trabalho. Tudo bem, eu já me convocaram para ser, e eu chamo muita atenção ao atendimento ao público nas administrações. É muito precário, porque ao receber um documento, a balconista não olha para a cara do utente. Ela simplesmente está a receber o papel e com a cara baixa ainda por cima falar ao telefone. Isso subtende falta de competência. Porque ao atender alguém, nós temos que mostrar empatia para essa pessoa, nós temos que mostrar que essa pessoa merece respeito e temos que atender da melhor maneira possível, com um sorriso no rosto ou nos lábios. E isso não tem acontecido nos nossos serviços públicos. Então, essas virtudes são virtudes básicas da ética no exercício da função. A outra, que é uma dor de cabeça, é o sigilo. Hoje é muito recorrente nas instituições públicas, sobretudo, e onde está a ferir ainda mais são as instituições judiciais. Processo que, segundo a lei, tem segredos de justiça, já nem sequer respeitam isso. Você já ouviu lá, o procurador fulano falou isso, o juiz fulano disse isso, aquele não sei. Nós acabamos por ferir os princípios éticos e virtudes, acabamos por desnortear aquilo que são condutas éticas para depois começarmos a dizer assim, não, eu também só falei porque era meu amigo. Não. Eu, por exemplo, nas minhas abordagens, eu levanto sempre
duas situações. E a questão da ética são questões de dilema. Ética são questões de dilema. Para quem entende os princípios éticos, para quem entende a história da ética, tem o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro nos remete a olhar que, não obstante as circunstâncias que nós tivemos que passar, mas o sigilo é fundamental. Nós temos, por exemplo, aí essa imagem em que temos um senhor, ele está a puxar o globo. Está a puxar o globo. Suponhamos que ele não use esta corda, será que ele iria conseguir puxar esse globo? Não, não iria. Então, no exercício das nossas funções como funcionários públicos, se tu feres um princípio da ética, tu praticamente acabas por manchar a reputação da instituição, principalmente na questão do sigilo. Hoje, em reuniões, é muito recorrente gestores falarem da vida de funcionários que não estão perante a reunião. O trabalhador pediu transferência, ele não está na reunião, dizem, o fulano pediu transferência, estão a ver, e a transferência não está a sair. São questões muito pessoais que o gestor, para além da relação com o utente, até com a relação entre funcionários, acabam ferir aquilo que são as boas relações dentro das instituições. Nós temos os códigos de ética. Código de ética é um documento que estabelece direitos e deveres de todos aqueles que trabalham em uma organização que pertence da mesma classe profissional. Por exemplo, nós temos o Código de Ética dos Psicólogos, temos o Código de Ética dos Jornalistas, temos o Código de Ética para a área de Engenharia, Código de Ética para a área de Direito, aí diante. Mas o Código de Ética, de acordo com o nosso estatuto, nós não temos Código de Ética como tal na função pública. Nós temos a pauta deontológica, mas cada instituição pode criar o seu Código de Ética. Normalmente, os princípios do Código de Ética para algumas instituições, elas contêm no regulamento. Eu estive numa instituição em que o meu diretor pediu à minha colega que eu tinha que fazer um regulamento interno. E dentro desse regulamento interno, o meu gestor pediu à minha colega que alterasse um código, um artigo da pauta deontológica. A minha colega veio ter comigo, disse, doutora, aqui o chefe fulano disse para nós elaborar um regulamento e disse que dentro desse regulamento nós temos que tirar um código aqui e alterar. Eu disse que escreveu o código, vão desculpar a expressão, mas eu perguntei que escreveu, isso é pai dele ou mãe dele? Eu disse, a pauta deontológica foi aprovada pela Assembleia Nacional. Quem puder revogar isso é a própria Assembleia e o Presidente da República. Quem é ele para alterar um código? Porque ele não estava a se rever no princípio da imparcialidade e do interesse. Ele não estava a se rever no princípio da igualdade. Porque quando se tocou na questão da igualdade, ele viu que estava a ferir a sensibilidade de muita gente no exercício da sua função. E ele queria que violassem. Eu disse na minha colega, tu se trocares, eu mesmo é que vou te processar. Porque isso é uma petulância que vocês têm. E ela disse, não, então eu não vou fazer. Eu disse, os regulamentos internos de uma instituição são feitos em função da Lei Geral do Trabalho, em função da pauta deontológica e em função das outras leis que vocês vão ter do ponto de vista da relação jurídico ou laboral. O resto é resto. Lá eu não sei depois como é que ficou, porque eu apenas, quando me disseram que tinha que violar alguns princípios voltado à pauta deontológica, eu disse que aquilo era petulância. Era petulância e não se pode permitir a violação da ética. Então, o servidor público, nós estamos aqui, são todos funcionários, conforme nós já dissemos, que prestam serviço à administração pública em empresas públicas e administração geral.
Entre esses trabalhadores, eles devem pautar por uma conduta que devem ter elementos éticos. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem. Essa imagem vai nos mostrar duas possibilidades. Uma possibilidade da discriminação ou uma possibilidade da empatia. Aqui da discriminação, por quê? Porque se tu tiveres a saudade, enquanto funcionar no exercício da tua função, tu tens que saudar todos da mesma forma. Não importa o grau de amizade que tu tens. Se chegaste, deste 2 beijinhos, e eu ainda costumo dizer, por isso é que eu sempre digo, valores são transmitidos de um adulto para uma criança. E muitos adultos que hoje não têm valor é porque não receberam valor na infância. Vêm de meios pobres. E é nessa vertente que você vai saber se eu tiver que saudar alguém. A cortesia que eu vou ter com um tem que ser para todos. Eu não posso saudar, particularizar em função da etnia, em função da cor, em função do status social, e isso é muito recorrente nas bancas. É uma pena, mas os nossos serviços bancários são muito recorrentes. O atendimento em função de classe social, que é muito triste. E temos aqui a consciência na atuação. Nós dissemos que o funcionário público ou servidor público deve ter consciência no exercício da sua atividade. A consciência vai lhe remeter o quê? Ao respeito. Vai lhe remeter é que se eu estou aqui, o meu salário depende dos impostos desta pessoa. A consciência vai lhe remeter a dizer: se eu trabalhar bem amanhã, a minha instituição, eu poderei ser promovido em função da qualidade de atendimento. E tem uma máxima que eu sempre digo: bem gera bem, mal gera mal. Não vamos ver, embora a física diz que os opostos se atraem, mas nós, em questões de psicologia, nós dissemos que positivo se atrai. Essa de dizer que os opostos se atraem, lá, eu sempre respeito, é na física. Mas em questões de relações humanas, os positivos é que se atraem. Negativo e negativo, ok. Positivo, ok. Então, nós temos aqui algumas teorias dos princípios éticos. Vamos aqui olhar para a teoria fundamentalista que propõe o conceito de ética seja obtida em função externa do ser humano. Aqui nós vimos, a Bíblia fala sobre a questão da ética, e quando se fala da ética, fala-se muito de São Tomás de Aquino, fala-se muito da igreja, que são regras de conduta, conjuntos de regras que para manter as boas relações entre os seres humanos. Temos também aqui a teoria utilitarista que sustenta a ideia de Mill, da qual o conceito da ética deve ser elaborado e critério de maior para a sociedade uma toda. Então, nós estamos aqui a dizer, ética é universal. Atender mal em Angola é a mesma coisa que atender mal no Brasil. Nós, quando falamos de servidores públicos, nós estamos aqui a dizer que o administrador, o presidente da República, a ministra da Educação, o ministro da Energia e Água, são todos esses servidores públicos, não obstante o cargo que vão exercer diante da sociedade, mas todos esses estão para servir. Mas só que na nossa realidade entendemos que servidores públicos são apenas professores militares e os polícias e os médicos. Não, são todos aqueles que estão a serviço com contrato da lei a favor de um país. Temos ainda aqui a teoria kantiana que defende, de acordo com Manuel Kant, ele propõe que o conceito ética seja extraído de facto de cada um. Deve ser se comportar de acordo com os princípios universais. Aqui também colocamos nessa vertente. Embora Emmanuel Kant fala
dessa situação e nós também estamos aqui a defender os princípios universais. Nós estamos aqui a olhar as questões éticas são muito dilemáticas. Falei do dilema do prisioneiro, que são colocados dois indivíduos para ver quem trai primeiro o outro. E temos aqui uma questão da moralidade, de acordo com Kohlberg, também quando fala do princípio ético e princípios morais. O dilema de uma mãe doente, de um filho que tem que roubar uma farmácia para atender a mãe. Mas, de acordo com os princípios éticos, roubar constitui crime. Mas, de acordo com a moralidade, ele roubou porque não tinha onde tirar para salvar a vida da mãe. E temos aqui também a teoria contratualista, baseada na ideia de John Locke e Jean-Jacques Rousseau, onde eles defendem que o ser humano assume semelhança e obrigação de se comportar de acordo com as regras morais para obter convivência na sociedade. Estamos aqui a olhar também para a questão dos dilemas. É um desafio estabelecer princípios éticos e princípios morais. A moralidade vai diferir de sociedade para sociedade, mas a ética não. Nós hoje falamos da má qualidade. A sociedade perdeu credibilidade nos serviços públicos. Hoje, abre-se um concurso público, as pessoas olham para o concurso já como uma forma de desesperança, porque, tipo mentira, a corrupção em Angola tomou níveis alarmantes. O slogan de dizer melhorar o que está bom, ou melhorar o que está mal, e corrigir o que está mal e melhorar o que está bom, esse slogan ficou invertido. Porque hoje os princípios éticos estão a ser violados, principalmente nas instituições judiciárias. As pessoas sentem-se donas das instituições porque até a própria lei não vai a favor de ninguém. Por isso é que nós chamamos que a lei é injusta e ela é considerada como uma teia de aranha. Quando você pensa que estás a fazer mal e não vai te fazer nada, mas você aí é que está a enrolar, porque depois vai ver o que acontece. Temos aqui conceito ético. Seria extraído, então, por quê? Por via de regras morais que conduzem a sociedade à paz e harmonia de grupos sociais. Temos ética no serviço público. A ética no serviço público, conforme nós já fomos aqui dizer, a forma como as pessoas vão se comportar no seu local de trabalho devem obedecer o código de conduta e devem obedecer também os princípios éticos, porque esse código de conduta, que muitas das vezes também é chamado código de ética, são elementos que vão nortear a conduta do trabalhador, como as seguintes atividades: não receber gasosa, atender por ordem de chegada, não fazer tráfico de influência, não fazer a corrupção ativa e passiva. Essas condutas estão ali. E também esses princípios podem servir para o cidadão. Nós estamos aqui na abertura dos concursos públicos. Todo mundo quer trabalhar, ok. Mas muitas das vezes o cidadão é que faz a corrupção passiva, é que vai incentivando a corrupção. E ele vai dizer assim: ó, fulano, eu preciso desse trabalho, nem que for para me te dar 1 milhão, eu te dou 1 milhão. E tu olhas para ele: ok, tu tens 1 milhão para me dar por essa vaga. Mas como é que fica? Né? Como é que fica? E dentro dessa atividade, nós aqui muitas das vezes não recorremos. E aqui nós vamos olhar que o código de ética, ela vai servir como um instrumento disciplinar na organização. Em conjunto com a pauta deontológica, com a lei de base da função pública, esses instrumentos é que vão reger quando se é estabelecido um processo disciplinar. Deve-se olhar para essa situação. Eu vou contar aqui uma experiência que aconteceu no gabinete do Ministério da Justiça, em Luanda.
que chegou um colega, eu nesse dia que estava a ser atendida por uma senhora, e chegou um colega, eram 11 horas, o colega mostrou o ofício. E o colega disse assim ao colega, aguarde um pouco, por favor, que eu vou terminar de atender a senhora. E o colega disse, não, eu já cheguei, tu tens que me atender, eu não tenho que ficar aqui. Ok. Eu, pela forma que eu vi a senhora atender, assim que o senhor chega, eu queria elogiar a senhora, mas só que o senhor vem e interrompe. Disse, eu já cheguei, eu cheguei, tu tens que anunciar desta senhora. O outro senhor que estava do lado disse para ele, disse, mas o senhor, encontraste a senhora está a atender, então a senhora tem que levantar para ir informar que o colega chegou. Ele disse, sim, eu não posso ficar aqui. Ok. Ele lá, eu depois perguntei ao senhor, será que eu que estou aqui sou cabrito? Não, mas ela tinha que levantar. Eu disse, senhor, é ela que levantou. Eu não levantaria, porque tu tens que esperar ordem de chegada. Tu não tens que chegar pelo facto de ser colega. Aqui não está a dizer que colega tem prioridade. Todos nós estamos na fila, o senhor atrasou, tens aqui uma audiência, ok, mas atrasaste. Aguarde a tua vez. Ah, não, só que ele depois entra e nessa de entrar, o que, que ele faz? Vai levantar calúnia contra a colega, a dizer que a colega falou mal com ele, a colega não atendeu com delicadeza, porque não sei o quê. E mais tarde a colega veio ao nosso encontro e a senhora começou a chorar. Disse, o que eu fiz? Eu atendi como meu colega. Ela ficou assim a chorar. Eu disse, a senhora, fica calma. Nós vamos para lá testemunhar a teu favor. Quando entramos, eu mais o outro jovem que respondemos o senhor, quando entramos, a chefe do gabinete perguntou, o que se passou? Eu disse, não. Primeiro o senhor terá que me pedir desculpa e pedir desculpa ao colega. E ele disse, o senhor é homem da lei, é colega. O senhor não sabe como é que se atende os utentes. Ah, não, só que eu precisava. Eu disse, ok, tu só pensaste em ti, não pensaste em mim. Eu disse, eu estou a vir do Quando Cubango. E esse é o segundo dia eu estar aqui. O senhor nem sequer perguntou o que é que eu vim fazer aqui. Querias que fosses atendido. E eu tenho viagem marcada. Se eu perder a minha viagem, quem vai me restituir os gastos? Ele lá ficou, o outro jovem também falou, e a senhora disse, ok, está bem, nós vamos fazer um inquérito para fazer um processo disciplinar. Eu disse, é melhor que seja assim, porque essa insubordinação, primeiro, o interesse pessoal dele sobrepôs o interesse coletivo, que é a qualidade do atendimento na instituição. E isso feriu. E quando se olha para essas atividades, nós temos que olhar para quê? Para a pauta deontológica dos serviços públicos, que é a resolução 27/94 de 26 de agosto. Esta sim é que é o elemento, junto com a lei da administração da função pública, norteadores para intentar um processo disciplinar em função dos conflitos que vão surgindo. Porque aqui vai aparecendo os jogos de interesse, vai aparecer a imparcialidade, vai aparecer a igualdade, vai aparecer N elementos que podem ser norteador desse processo disciplinar. E nós temos aqui requisitos para a qualidade de trabalho dos funcionários públicos. Nós estamos a falar moralidade na administração pública. Nós, quando falamos da moralidade na administração pública, é saber diferenciar o bem do mal. Quando é que eu estou a ferir o direito de um utente? Anteriormente, nós tínhamos os códigos de ética assim, nas vitrines. Hoje tiraram. Os livros de reclamações, algumas instituições têm, mas ficam escondidas. E aqui também se olha para a questão da fiscalização, porque as pessoas não são responsabilizadas pelos seus atos. Então, a moralidade na administração pública vai permitir diferenciar ou distinguir o mal do bem, mas quem tem que diferenciar é o funcionário. E depois temos aqui a dignidade, zelo, eficácia e consciência. Pessoas de valores
pessoas que têm objetivo de vida dentro das organizações, e aqui nós vamos entrar também mais naquilo que são os fatores organizacionais, segundo a apresentação do Dr. Cabedal. A formação é muito importante. Quando as instituições vejam que os objetivos não estão sendo alcançados, há muita reclamação por parte dos utentes sobre a forma de atendimento, a prestação de serviço, é importante que o trabalhador faça algumas formações. É muito importante. Depois temos aqui ser servidor público não poderá jamais desrespeitar nenhum elemento ético. Ao ser um servidor público, não importa se é presidente da República, ministro, professor, camponês, que da agricultura, serviços básicos, você não deve jamais desrespeitar ninguém em função do seu status no local de trabalho. Temos aqui também ter consciência do seu trabalho. Pessoas e aqui onde nós vamos olhar também na questão do sigilo, levam as informações do trabalho para terceiros. Processos para si, você leva lá em casa, começa a explicar todos os problemas do teu trabalho. E depois, afinal no Estado é assim, afinal na tua empresa é assim. Então, essas situações também devem ser evitadas para o atendimento de qualidade. Temos aqui ser cortês. Uma situação, quando nós falamos de ser cortês, é o bom dia para todos. Um sorriso, os chefes perguntaram aos subordinados como é que passaram o dia, à noite como é que foi. Essa situação de empatia dentro da organização vai melhorar muito o clima organizacional e, como consequência, vão ter motivação e satisfação no local de trabalho. Para a conclusão, nós dissemos assim: para que haja conduta ética, é preciso que exija agentes conscientes. Quem são? Os servidores públicos precisam estar conscientes dos seus postos de trabalho, o que estão a fazer na organização. E também caí com essa do Dr. Cabedal, há recursos humanos e há capital humanos. E muitos não são capitais humanos, são recursos humanos apenas. E temos aqui a conduta do funcionário é uma resposta de um estímulo cerebral. Aqui, quando nós estamos a falar resposta, o comportamento organizacional é que vai determinar o comportamento dos funcionários. Nós temos regulamentos legislativos ou normas legais para regular conduta dos funcionários públicos, mas, em contrapartida, as avaliações do desempenho são apenas feitas para os subordinados, porque os superiores hierárquicos não são avaliados pelos seus subordinados, que é um pecado. Diretor de escolas são avaliados pelas administração e os professores são avaliados pelo diretor. Como é que a administração vai saber que esse diretor é um bom líder, se ele vem fazer avaliação de outra forma? Então, esse estímulo, esses comportamentos vai fazer com que haja uma resposta positiva ou negativa. Em nota de conclusão, o reconhecimento público é obtido à medida que conquistamos a legitimidade em conjunta à sociedade, garantindo uma perenidade. Implica dizer que o funcionário público, as instituições públicas só vão conseguir ter credibilidade se de facto agirem de forma ética perante a sociedade. Caso contrário, vamos cair na máxima da expressão é tudo bungleba, porque o artigo A diz A, mas a sua aplicabilidade nada se faz. Contudo, muito obrigada. Então, temos aí as duas frases para reflexão. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luísa. Boa noite a todos.
Mais uma vez, a doutora Luísa falou-nos profundamente sobre a ética e a integridade. Disse-nos que são a espinha dorsal de um serviço público eficaz e confiável. Os valores que vêm da ética e integridade são essenciais para construir um governo que verdadeiramente sirva ao seu povo. Também tivemos a colaboração do Dr. Inácio Cabedal, no primeiro momento, que fez-nos lembrar que um servidor público deve exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe foram conferidas e observar as normas legais e regulamentos, cumprir as ordens superiores, excepto quando manifestamente essas ordens são ilegais. Em suma, a ética no serviço público é crucial para manter a confiança da população nas instituições governamentais. A ética promove a transparência, a responsabilidade, a integridade, construindo assim a legitimidade e credibilidade das ações do governo. E assim foi mais uma palestra com o tema a ética e a integridade no serviço público. Também falamos sobre o atendimento ao público como dever de um servidor público. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir aos nossos interlocutores, caso tenham alguma pergunta para os nossos palestrantes, levantarem as mãos e, por ordem, vamos chamar cada um que tiver alguma pergunta. Pode levantar a mão. Se não conseguir reagir com o emoji ali no... Pode abrir o microfone se tiver alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta, pronto. Como não estamos a ver reações, queremos encerrar a nossa palestra. Vou pedir uma salva de palmas, uma salva de emojis. Doutora Vitória, eu acho que as minhas mãos são tão curtas que não estão a ser vistas, mas levantei mesmo. Não, é uma salva de emojis. Pode abrir as reações, né? Ali embaixo, onde tem um coraçãozinho. Olha, de fato as minhas mãos continuam levantadas, né? Mas acho que não estão a ser vistas para a Não, doutora não estamos a Vitória. ver, não estamos a ver. É o Eu estou a ver. Eu estou a Domingos ver. Alfredo. Sim, sim. Domingos Alfredo. Sim, Ok, É o doutor Domingos. tem uma pergunta, Olha. pode... Tem a palavra. Olha, boa noite a todos. A princípio, quero principalmente agradecer à nossa coordenadora, a doutora Vitória, e dar aqui meus parabéns ao doutor Inácio Cabedal e à doutora Luísa. Fizeram uma abordagem muito abrangente e eu aqui sentado a acompanhar cada detalhe, cada palavras daquilo que era o tema em discussão. Eu queria estender palavras elogiosas pelo esforço que fizeram, as pesquisas que fizeram e, obviamente, deu aqui para perceber que fizeram uma cirurgia daquilo que se passa no funcionalismo público. Foi possível me identificar em muitas das situações que aqui vocês levantaram. Foi possível identificar questões que eu mesmo preciso melhorar, porque isso servirá de ponto de partida que para ajudar outros colegas no funcionamento público também a melhorarem. Então, sem perguntas, queria mesmo estender essas palavras elogiosas a vocês e principalmente a nossa coordenadora, que fez um trabalho excelente e nos conduziu até este debate, que foi fantástico. Essa é a minha nota 10 para todos vocês. Muito obrigada, doutor Domingos Obrigado, doutor. Alfredo. Muito Obrigado, obrigada. doutor Domingos. Quero passar a Obrigada. palavra agora ao Valdemar Amado,
que tem uma questão também, ou algumas impressões, tem a palavra. Valdemar Armando. Amado, melhor dizendo. O Valdemar acho que não consegue. É só desligar o micro, doutor Valdemar. Bom, o doutor Valdemar não Não pode consegue, escrever. Não pode escrever a sim, não questão. pode escrever a questão. Nós vamos pelo chat. Aliás, temos muitas impressões no nosso chat. O nosso chat está recheado das vossas impressões, que nós vamos tomar nota. O doutor Valdemar não consegue nos brindar com a questão, com a sua questão, então não temos muito para falar, senão encerrar a nossa palestra. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, caros ilustres senhores. Sem mais, queremos nos despedir com mais uma salva de palmas para todos. Infelizmente, o doutor Valdemar Amado não consegue abrir o microfone, não consegue fazer a sua questão, e nós queremos encerrar esta nossa palestra e agradecer a todos os presentes, a todos que se fizeram presentes nesta palestra. Muito obrigada pela vossa participação e uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Até Muito já. Tchau, obrigado. tchau. Paz, tchau. Até já.